Seja muito bem-vinda ao podcast Autoritar. Muito obrigada. Estou super feliz em te receber aqui. E eu já inicio, não quero te apresentar, eu acho que ninguém melhor que você para apresentar sua trajetória. Eu quero muito que você fale aqui para as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, quem é você, por onde você passou, como foi que o RH entrou na sua vida, para a gente curtir um pouco essa trajetória e tirar dela o melhor que a gente puder aqui nesse momento. Muito obrigada pelo convite. Estou extremamente honrada. Então, RH na minha vida, eu fiz psicologia, me formei em psicologia pela Unifor, e durante a minha faculdade, eu estava ainda naquela questão de, meu Deus, o que eu vou fazer, que área eu me identifico. Comecei a estagiar na área escolar, mas ainda sem me identificar. Já sabia que eu não queria clínica. E nas últimas disciplinas da faculdade, com a Marcília Simeão, com a Ana Cláudia Coelho, eu fiz a disciplina de psicologia organizacional, com elas duas, 1 e 2, que foi quando eu me encantei e me encontrei. Poxa, é isso que eu quero fazer, trabalhar com isso, trabalhar com psicologia organizacional, com recursos humanos. E a partir daí eu fui começando a buscar estágios nessa área. Eu já estava no final da faculdade, diferente da maioria dos meus colegas que começam a estagiar nessa área desde cedo. Entretanto, eu acredito que isso contribuiu para que a minha carreira, a minha trajetória começasse de uma forma mais generalista, diferente de muitas pessoas que acabam entrando, fazendo estágio e focando muito em um subsistema ou outro. Eu acabei, de alguma forma, tive esse privilégio, essa sorte de atuar de uma forma muito mais generalista. Muito bacana. E isso foi muito bom, eu acredito que contribuiu muito para eu conseguir, né, ter essa diversidade de conhecimentos e habilidades. E aí fui fazendo formações, especializações, MBAs, enfim, várias. Em RH, eu acho que você trabalhou em diversos segmentos, não foi, Rebeca? Diversos segmentos. Até mesmo pela nossa história. Eu lembro que nos conhecemos num curso há muitos anos atrás e tu já atuava, era bem atuante nessa área. Me fala quais foram, assim, os diversos segmentos que tu participou e qual foi, assim, os principais desafios que você teve nessa jornada. Perfeito. Foram diversos segmentos mesmo, também. Da mesma forma que eu não foquei num único subsistema, eu também não foquei num único segmento. Eu passei desde a primeira experiência formal, já depois de formada, distribuidora de cigarros, passando por concessionária de caminhões, nos estágios, indústria, operadora de plano de saúde, empresa de telecomunicações, agora concessionária de veículos leves, construtora, diversos segmentos realmente. E aí, os principais desafios, muitas vezes estão relacionados com a resistência que algumas pessoas têm dentro da empresa, né, em que eu estou iniciando, mas você não tem experiência nesse segmento. Rebeca, eu imaginei que fosse isso. Porque no meu caso, eu lembro, quando eu comecei consultoria, eu fazia um esforço enorme para parecer ser mais velha, a roupa que eu usava, o tom da minha fala, porque a impressão que eu tinha é que, pela minha idade, como eu também comecei muito cedo, as pessoas não iam acreditar que eu pudesse contribuir nas empresas. Sim. E qual foi a estratégia que tu usou nesse caso? Muita leitura, muito aprendizado, muito me posicionar. E aí, um dos segmentos que eu passei que me ensinou muito foi justamente a consultoria, que ensina muito também nesse processo de se posicionar, buscar os conhecimentos onde eles estiverem disponíveis e se colocar e se posicionar. Eu posso não ter experiência nesse segmento, mas eu tenho experiência com gestão, eu tenho experiência com recursos humanos, então eu posso sim contribuir. Então vale sim a pena me ouvir nesse ponto. Perfeito. E aí não exige só esse posicionamento, né? Internamente tu deve ter feito um trabalho bem intenso para conseguir externar essa firmeza, lidar com esse desafio e até com a rejeição, né? Porque normalmente quando a pessoa ela quer te provar, ela mostra uma certa rejeição. Mas assim, me fala de hoje. O que é que tu estás fazendo hoje? Eu sei que você é gerente de RH, de uma empresa, de um grupo que eu amo, né? Que por sinal somos parceiros. Me fala hoje, como é que a Rebeca atua? Hoje eu estou como gerente de RH no Grupo NIO, que é um grupo de concessionárias de veículos leves. Então nós estamos aí atuando
no Piauí, no Ceará, na Paraíba, temos uma operação em Recife, temos uma loja também em Belém, no Pará. Então, essa atuação realmente de reorganizar, já existia um RH, então eu trouxe uma nova vertente, uma nova visão, a minha identidade ali para esse novo formato de RH, e trazendo aí, tentando trazer muitas contribuições em relação ao desenvolvimento de pessoas e a atuação desse RH de uma forma mais próxima das operações e das pessoas. Então tem sido um desafio muito, muito divertido e enriquecedor. Assim, Rebeca, por que eu te convidei para autoritar? Eu acho que você passa essa autoridade. Eu tenho a oportunidade de conviver com você, né? A ADS, ela faz trabalhos com o Grupo Nil, e eu percebo que todo o seu foco visa manter o equilíbrio entre pessoas e resultados. E a tua atuação, ela é muito estratégica de fato. Que aí é uma discussão que daria um outro podcast, digamos assim. O RH fala muito em ser estratégico, mas infelizmente a gente ainda não tem muito isso nas organizações. Principalmente no teu ambiente, que eu acredito que ele é predominantemente masculino, né? Tem as montadoras que são muito exigentes, com muitos processos. Até disseminar isso para as pessoas, olha, é possível sim equilibrar pessoas e resultados, deve ser um desafio. Para ti, se tu pudesses assim definir o que realmente faz uma liderança, ela ser inspiradora, mas ser eficaz ao mesmo tempo. Muito bem. Duas questões. A liderança inspiradora, eu acredito que tem muito a ver com essa liderança que se coloca de forma autêntica, que não tem medo de ser autêntico, Sim. que não tem medo de se mostrar vulnerável, que não tem medo de dizer para a equipe em algum momento, não sei essa resposta, vamos buscar juntos. Perfeito. E que, justamente por isso, não tem medo de estar aberto para o aprendizado, para rever conceitos e questões. E estar voltado a resultados, né? Essa segunda parte da pergunta é muito o que eu busco colocar junto para a minha equipe, colocar na minha atuação de RH, nós não podemos ser um RH apenas pirotécnico, apenas o RH da festa, apenas o RH assistencialista, que foca única e exclusivamente nas pessoas. E o curioso é que quando a gente fala de resultados, estar próximo do negócio, conhecer o negócio, sair da sala do RH e conhecer o negócio onde nós estamos inseridos, conhecer, saber que as montadoras têm muitas exigências, saber qual é a realidade que aquelas nossas operações vivem no dia a dia e conseguir falar a linguagem desses gerentes, desses diretores, do CEO, do presidente, conseguir dizer, olha, nós estamos propondo esse projeto de RH porque isso vai trazer esses resultados para a nossa operação. Nossa, então, é difícil, né? É muito difícil. Mas é o que eu acredito que nos coloca mais próximos dessa atuação de um RH estratégico. Então, não é só, nós vamos fazer essa ação porque as pessoas vão ficar mais felizes, porque elas vão ficar mais engajadas. Mas o que isso vai se conectar? Em que isso vai ajudar a empresa a alcançar os objetivos estratégicos dela? Tu sabes que isso foi uma grata surpresa para mim, né? Porque nós fechamos 2024, o Líder Nil 2024. E normalmente, quando eu chego na organização, o recurso humano ele tem a sua demanda, obviamente, suas dores, mas o que eu percebo muito pouco é essa conexão com os objetivos estratégicos e o estudo de uma forma de apresentação desses resultados que faça brilhar os olhos da diretoria, da presidência, enfim. Porque tem alguns aspectos que estão muito subjetivos, né? Tipo, como é que eu vou comprovar que o engajamento dessas pessoas ele aumentou? Eu tive um crescimento nisso. Como é que eu vou comprovar, de repente, que eles estão aplicando aquele conteúdo? Então, o que me chamou muita atenção aqui nas reuniões de planejamento que nós tivemos, tinha preocupação com o que dizer, o que formar, como conduzir, mas também tinha como nós vamos apresentar para a diretoria. Quais são os resultados que nós vamos apresentar que vai fazer com que eles digam assim, valeu a pena esse investimento. Sim. Né? Sim. Eu sei que você já falou algumas coisas do que eu quero saber, mas, por exemplo, se você tivesse que aconselhar outros profissionais de RH, que obviamente eu acho que todos têm algo a aconselhar, né? Em realidades diferentes. Mas
O que é que você diria para que o RH conseguisse mesmo atuar de uma maneira efetiva na formação dos líderes? O que é que o RH precisa ser ou fazer para atuar de uma maneira eficaz nessa formação, Rebeca? Eu vou dividir a minha resposta talvez em 2 ou 3 partes. Primeiro, sair da caixinha do RH, não se focar única e exclusivamente em aprender e se desenvolver em RH, mas em realmente conhecer, aprender e entender sobre o negócio em que você está inserido. E aí isso exige ampliar essa visão. É o negócio em que você está inserido, qual é a relação do mercado, da economia com esse negócio, tudo isso. E no desenvolvimento de lideranças, é justamente como que a gente vai provocar essas lideranças para se interessarem a participar daquilo, porque, veja, nós temos líderes, nós temos gerentes que estão há 30 anos naquela Sim. posição. E já atuando daquela mesma Já forma. atuando daquela mesma forma. E aí chega Perfeito. um pessoal do RH dizendo que eu preciso sentar numa sala de aula e aprender alguma coisa. Não preciso, já tenho 30 anos de E mudar atuação. o meu jeito, né? Mudar o meu Que jeito. vem dando resultados, né, na cabeça deles, isso. Então, como que a gente vai, muitas vezes, precisar desenvolver aspectos básicos, técnicos ou comportamentais, mas que são básicos Sim. para pessoas que têm muito tempo de atuação enquanto gestores, né, enquanto posição de liderança, de uma forma que eles percebam que é interessante, que é aplicável, que vai dar resultado, que se eu começar a aplicar aquilo ali no dia seguinte, eu vou ter um impacto positivo na minha operação, de uma forma que seja dinâmica, de uma forma que não seja aquela sala de aula cansativa. Né? Então, Exatamente. sim, Olha, o desafio. você falando e eu lembrando do Líder New 2024. Porque, assim, para quem está acompanhando, né, a DS fez o programa de desenvolvimento de líderes do Novo Nil. Mas a todo momento eu estava em reuniões com a Rebeca, realinhando a jornada. Tipo, olha, nós tivemos esse resultado aqui no primeiro, a reação foi essa, a aplicação foi essa. E como foi importante, tá, Rebeca, trazendo feedback aqui ao vivo, a sua intervenção constante. Porque eu fui acionada várias vezes. E eu acho isso extremamente importante. Eu não acredito muito na relação que você contrata um fornecedor e você simplesmente entrega a estratégia da sua empresa na mão desse fornecedor. Né? Esse fornecedor tem que ser cobrado, ele tem que estar alinhado com o que a empresa faz. Então, por isso que eu te perguntei isso, porque eu acredito que vai ser de extrema valia para os outros recursos humanos, outros profissionais que estão assistindo, ver que realmente existe esse caminho, e às vezes é muito simples, essa parceria, essa atuação junto a quem está fazendo esse programa, né? Sem dúvidas, porque, desculpa, mas Não, que é isso. é só realmente, não tem como você contratar um parceiro, uma consultoria, a consultoria vai ter a expertise naquele tema, no caso, educação, metodologias, mas quem vai conhecer do negócio para que a gente possa fazer esse casamento e aquele programa dar certo? Não tem como. Eu não consigo enxergar outra possibilidade. Tu lembra quantas reuniões nós tivemos antes do Líder New? Várias. Eu até falei em sala de áudio, gente, vocês não têm noção, vários cafés, várias reuniões online, presencial, porque eu acho que a gente não precisa ter pressa de atender, a gente tem que ter pressa e paciência de entender, que é essa questão que você está falando, né? E aí pensei em outro tema aqui, Rebeca, que é muito bacana a gente falar de pessoas, né? Mas, por exemplo, clima organizacional, e cultura são temas que vêm ganhando muita notoriedade em função de outras demandas que nós estamos vendo do mercado de trabalho. Saúde mental, qualidade de vida, equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As pessoas estão mais preocupadas. Mudou, né? O perfil das pessoas mudou, a pandemia trouxe esse novo olhar. Sim. E como é que tu estás trabalhando? Quais são as tuas estratégias dentro do Grupo New para fortalecer essa cultura e, ao mesmo tempo, aliviar no clima, deixar o clima organizacional um clima que consiga engajar as pessoas e criar, de uma certa forma, essa segurança psicológica que todo mundo fala, né? Quais são as estratégias que você está utilizando? As duas principais. Comunicação, comunicar, tentar conscientizar esses líderes sobre esses temas e buscar desenvolvê-los. Buscar apresentar para eles outras estratégias, justamente para responder àquela colocação de já venho fazendo assim, já vem dando certo. Mas aqui mais provocar esses líderes de que
assim como o software de um carro é atualizado constantemente, do nosso celular é atualizado constantemente, a gente precisa atualizar o nosso software de liderança. Então, provocar eles de que, ok, você está nessa posição há tantos anos, vem dando certo, mas nós temos essas novas estratégias. Pode ser interessante pensar sobre elas e começar a aplicá-las. Bacana. E aí traz outra questão, né, Rebeca? O RH, nós falamos agora há pouco que o mercado está meio que implorando para que esse RH ele tenha uma atuação mais estratégica. E no início dessa discussão, as pessoas pensavam assim, mas o que é ser estratégico? É só ter os números? É saber apresentar o número de turnover? E falar sobre o impacto que isso gera na empresa? Enfim, aí muitas coisas foram discutidas sobre isso. É a própria postura do gestor? São os programas que ele planeja? Enfim, hoje acho que essa discussão está mais amadurecida, né? Mas eu acredito muito que o gestor de RH ou a gestora de RH precisa conquistar esse espaço. Sim. Sim. Até mesmo para entender o que é que o negócio entende por ser estratégico, porque pode mudar, né? Eu percebo que você tem ocupado muito esse espaço estratégico, né? Já participei de reuniões com você, junto com o CEO, né? Com o Munhoz, e você tem acesso ao presidente, muito fácil, e vejo que é tudo muito com base num trabalho muito consistente, né? O que é que você tem feito, assim, como profissional, para ocupar esse espaço e para que essa ocupação seja natural, né? Porque não pode ser forçada. Então fala um pouquinho pra gente. Aquela pergunta que, por mais que a gente O olho tenha essa brilhou. Eu atuação, fiz, o olho dela brilhou. Vocês não puderam perceber, mas eu tava falando dela assim, ó. O olho brilhando, né? Que eu sei que você gosta, adoro o que você faz. adoro o que eu faço. E é um desafio, é uma conquista. E eu acredito que foi uma conquista realmente a partir dessa reorganização de atividade e escopo que a gente propôs quando eu cheguei. Eu cheguei na empresa em julho de 2023. E a equipe era uma equipe menor, e aí eu fiz lá todo um processo de observar, de conhecer, viajei, fui para praticamente todas as lojas, conversei com vários dos líderes, com os líderes das lojas, com os líderes maiores, enfim, para entender quais eram as angústias, os anseios, as dores, em que o RH poderia auxiliá-los. E a partir daí, eu procurei trazer esse modelo de atuação do RH Business Partner. Esse RH que realmente está junto, conhece, faz as visitas periódicas às operações, não uma visita social para tomar chá, para jogar a conversa fora, Enfim. mas para realmente conversar com aqueles colaboradores, entender quais são as necessidades deles. Enfim. Buscar, quanto mais a gente visita, quanto mais a gente conversa, a gente buscar antecipar essas demandas e estar em contato constante com esses gerentes executivos, para conseguir realmente entender em que eles estão sendo pressionados pelo mercado externo, pela diretoria, pela presidência, pela nossa presidência, e em que o RH pode auxiliá-los. E buscar apresentar todas as nossas propostas, todas as nossas ações, desde as ações de endomarketing, que parecem não ter conexão, mas a gente tenta sempre buscar uma conexão. Por exemplo, Dia da Mulher do ano passado, nós somos uma concessionária, a gente fez uma ação de mecânica para mulheres, de aula de mecânica para mulheres. Então, tentar conectar todas as nossas ações, todos os nossos projetos ao core do negócio. E apresentar o que nós estamos fazendo para essa diretoria de uma forma sucinta, objetiva, porque o tempo deles para ler um relatório, eu não posso apresentar um relatório de 30 páginas em relação a uma ação. Então, eu tento apresentar um relatório de cada subsistema em uma página. Quais foram as principais realizações que a gente fez, quais foram os principais resultados que a gente conseguiu. Então, estar sempre tentando apresentar da melhor forma, da forma adequada para esse diretor, para esse CEO que vai ler aquele material, para que ele possa visualizar de uma forma um pouco mais palpável em que o RH da empresa dele está contribuindo ou deixando de contribuir. Você está me falando em um monte de coisa, eu lembro das nossas reuniões. Mas assim, né, Rebeca, por exemplo, você tem dados para apresentar, você modula esses dados de acordo com o perfil da tua diretoria, eu já acho extremamente estratégico, né? Conhecer qual é o perfil desse CEO, qual é o perfil desse diretor, para que eu possa me comunicar e eles estejam ativamente ali interessados naquilo.
tem profissionais que são extremamente prolixos, não fazem essa leitura estratégica e acaba criando um momento enfadonho, onde a diretoria pode ter uma percepção equivocada sobre aquilo, né? Na tua realidade, porque isso também envolve não só fazer essa leitura, mas selecionar, digamos assim, qual a informação que mais interessa. Sim. Quais são os indicadores que, na tua opinião, eles são imprescindíveis para atender essa atuação estratégica do recursos humanos na organização? Hoje, na minha realidade, eu estou buscando trabalhar com o que eu estou chamando de prontidão de pessoas. Olha. Que basicamente vai se resumir em 2 indicadores. Tempo médio de seleção, porque nós temos muitas seleções, nós temos muitas necessidades, então eu preciso conseguir ser o mais ágil possível em ter essas pessoas prontas para iniciarem na minha operação. Então, esse é um indicador. O outro é qual é o percentual de pessoas promovidas internamente, ou seja, o quanto os nossos programas de desenvolvimento estão sendo eficazes para que as nossas pessoas estejam prontas para assumirem desafios internos, sejam desafios em nível de execução, sejam desafios em nível de liderança. Muito bacana. E assim, vocês trabalham lá no Grupo NIO, ou você já trabalhou, né? Com essa questão da diversidade e inclusão, teve alguma ação que te marcou? Porque eu falei de indicadores agora, tá? Mas esse também vem sendo um indicador importante para algumas empresas. É certo que a sigla, né, a frente da diversidade e inclusão, vem sendo questionada, vem sendo discutida. Algumas pessoas, já outra sigla surgiu, que é o MEI, né, Mérito, Excelência e Inteligência. Enfim, mas o fato é que nós precisamos cuidar disso. Teve alguma ação ao longo da tua história que te marcou, que tu achou extraordinária, seja no Grupo NIO, seja fora? Tu teve experiência já com isso? Algo assim, extremamente marcante, que vale a pena pensar. Infelizmente, ainda não, porque eu acredito que todas as empresas pelas quais eu passei estavam ainda muito nesse desenvolvimento. Nós estamos buscando, no Grupo NIO, buscar ações relacionadas a isso. A gente já fez algumas edições de um feirão de vagas exclusivo para pessoas com deficiência, em que a gente tenta fazer um dia em que a gente já fez 2 edições nas nossas próprias dependências e um último agora no Cine, que é realmente um dia em que a gente convoca, divulga para que várias pessoas com deficiência possam ir naquele dia, passar por uma bateria de entrevistas e a gente conseguir ter o máximo de conseguir conversar com o máximo de pessoas possível e, a partir daí, tentar direcionar essas pessoas para as nossas vagas. A gente está começando a pensar em algumas outras ações. A gente está pensando em fazer uma escola de formação em mecânica básica só para mulheres. Dando alguns spoilers de algumas coisas que a gente está pensando. A gente está começando a estudar a viabilidade disso. Você está dando spoiler, mas o pessoal vai cobrar, né? Porque a gente ainda está vendo se é possível. Mas assim, eu participei, lógico, de reuniões e participo com vocês. Eu achei interessante algo que eu ouvi em uma dessas reuniões, que falava de inclusão de uma maneira muito mais ampla, do tipo, independente a qual grupo esse funcionário pertence, ele precisa ser bem incluído dentro da cultura da empresa, dentro do setor, acolhido, e vocês se preocupam muito com isso, não é isso? Então, eu acredito que o processo de integração de vocês deve ser bem robusto. Me fala um pouquinho como é esse processo. Ele está, inclusive, passando por uma reformulação. Hoje são 2 dias internamente, vamos dizer assim, com uma programação mais generalista. A gente vai passar esse cronograma para 3 dias. E a partir daí, na verdade, estou aqui estou visualizando a reestruturação que a gente está fazendo. Hoje a gente tem um dia de uma programação mais generalista e um segundo dia de uma programação com a qualidade mais focado nos procedimentos da qualidade. E a partir daí, a partir desse 3º dia, a pessoa já vai para a operação e começa a fazer uma série de outros treinamentos da montadora. Nós estamos reformulando para que seja, na verdade, uma semana de integração, em que ele tenha 2 dias com a programação de cultura, para que esses conteúdos sejam passados com uma riqueza maior, que a pessoa consiga, de fato, absorver melhor esses conteúdos.
e os 3 dias restantes da semana sejam com os nossos procedimentos de empresa, de grupo. Porque uma coisa é a pessoa fazer os treinamentos da montadora, mas e a identidade, os processos do grupo? Sim. Então, a gente está buscando reformular esse treinamento de integração para mais ou menos uma semana, para que a gente tente, na verdade, passar melhor essas informações. Isso de forma presencial e também com uma série de treinamentos online que a gente vai disponibilizar, que a gente está começando a desenvolver para disponibilizar a partir da nossa plataforma. Eu perguntei propositalmente porque a integração ainda é um calcanhar de Aquiles, que normalmente o RH até tenta fazer corretamente, mas muitos gestores aceleram demais em função da sua necessidade, da necessidade daquele profissional na área, e acaba que uma coisa que pode ser muito boa gera um prejuízo enorme quando esse profissional não se sente pertencente à cultura porque falhou nisso, né? Mas aí, vamos lá, e tecnologia? Porque quando a gente... E eu tô aqui, né? A gente tem um roteiro de perguntas, mas eu tô aqui, gente, o papo tá muito bom, eu vou criando minhas próprias perguntas. Mas aqui tem um interessante, que é a questão da tecnologia. Você sabe que a tecnologia está mudando muitas áreas, muitas empresas, está mudando o mundo. Como é que a tecnologia está impactando o RH, especificamente do grupo NIO, que tem um segmento específico, que tem aí uma relação íntima com as montadoras, né? É quase que a montadora bem dentro do dia a dia do negócio, né? Eu pude perceber que são muitos processos, muitos treinamentos, muitos indicadores das montadoras e tal. O que eleva muito o nível dos profissionais, na minha opinião, né? E como é que essa tecnologia impacta o RH de uma empresa desse segmento, do Grupo NIO? Nós hoje trabalhamos com uma plataforma de gestão de pessoas. Nós temos várias pessoas em vários lugares. Sim. Então, a gente precisa de uma plataforma que nos auxilie a atingir essas pessoas, a se conectar com essas pessoas, a nos conectar com essas pessoas. Então, no que se refere à pesquisa de clima, avaliação de desempenho, possibilidade de registrar reuniões 1 a 1, a gente tem essa plataforma que nos auxilia muito nisso. A gente ainda não tem uma plataforma de recrutamento e seleção, então isso ainda é uma dor para a gente, mas estamos com muita expectativa de que esse ano a gente consiga. Isso é um recadinho. É um pedido muito encarecido da minha diretoria, para que esse ano a gente consiga ter essa plataforma que nos auxilia a agilizar, melhorar e agilizar esse processo de triagem de currículos, de captação de currículos. E outras, inteligência artificial, ChatGPT, nos apoiar em algumas questões. Ao invés de eu pensar num texto enorme de alguma coisa que a gente está desenvolvendo, deixa eu pedir aqui um apoio para o ChatGPT, sempre observando e tendo cuidado. Não é só pedir para o ChatGPT e pegar e usar tudo que ele coloca Copiar e colar. Não, a gente tem que... Mas ele consegue sim nos auxiliar com algumas questões aí bem interessantes. Sim, bacana. E quais são as principais tendências que tu enxergas para a área de gestão de pessoas? Porque, por exemplo, trazendo aqui alguns dados, né? Eu acompanho muitos relatórios, né, Rebeca, e você também acompanha, a gente já conversa bastante sobre isso. Quando a gente fala de guia salarial Robert Half, quando a gente fala de carreira dos sonhos, quando a gente fala de McKinsey, quando a gente fala... Tem várias pesquisas que nos dão mais ou menos um olhar, ou qual é a tendência aí. O último relatório do Fórum Econômico Mundial desse ano trouxe algumas competências, né? Essa questão e as competências, elas são muito comportamentais, muitas delas, né? Mas, enfim, você que é da área, de um lado você tem aqui a estratégia, o resultado que a empresa espera, de outro você tem os líderes, as equipes, de outro você tem o mercado que está com esse novo olhar. Na tua opinião, quais são... O que é que a gente pode esperar? Quais são as tendências para essa área de gestão de pessoas? O que é que esse profissional precisa ser? Quais são os cuidados, de repente, que a gente precisa ter? Quais são os alertas, né? Então, eu acredito que começar a usar cada vez mais a inteligência artificial e esses chat GPTs e primos dele, não só para essas questões repetitivas, com licença, não só para essas questões repetitivas e um pouco mais operacionais, mas para ajudar a fazer algumas análises um pouco mais complexas mesmo. Sim. Então, isso é uma coisa. Então, ter essa habilidade de navegar no digital, de se comunicar bem com esse digital, né? Interagir bem com esse digital, eu acho que é uma questão importante. E algo uma outra coisa antes de eu falar isso que eu ia comentar.
buscar personalizar cada vez mais as experiências. É uma dificuldade, especialmente quando a gente fala de várias pessoas numa empresa. Então, eu luto muito com isso. Como é que a gente vai trabalhar uma personalização com tantas pessoas? Mas eu acredito que é uma tendência aí pensar sobre isso cada vez mais. E uma coisa que, na verdade, não é nova, mas precisa ser sempre trabalhada. Então, por isso que eu considero que é uma tendência permanecer sendo trabalhado, que eu acabei de me perder e esqueci o que eu ia falar. Não, mas aí daqui a pouco tu lembra que isso faz parte. Porque, assim, suas respostas, elas estão sendo muito, muito importantes. E, assim, eu acredito que, Rebeca, é uma reflexão que não termina. Olha, sabe desde quando que eu estou ouvindo falar sobre RH estratégico, sobre a importância de fazer parte do negócio, de entender o negócio, né? E o que eu percebo é que em toda a sua fala aqui no nosso bate-papo, tinham esses aspectos que Sim. permanecerão em gestão de pessoas, Sim. tá? Quando você fala assim, olha, o RH precisa se apropriar do que é o negócio, e é verdade. Eu lembro que mais ou menos uns 15 anos, não, um pouquinho mais de 10 anos, tá? Não chegou a ser 15. Eu sentei à mesa onde tinha um presidente, tinha a diretoria de uma empresa X aí e tinha um gestor de RH sentado. Foi uma das poucas vezes, naquela época, obviamente, que eu vi uma RH, de fato, ter um discurso que estava alinhado ao negócio. E naquele dia, aquele profissional, sem querer, ele me trouxe esse insight. Falei, cara, de repente, é isso. Porque tinha momentos na reunião em que a diretoria propunha algumas coisas, e ele dizia, olha, eu entendo que o negócio precisa, mas eu fico questionando. Como, como, como que seria essa implantação, né? Como é que nós comunicaríamos isso para as pessoas? Eles lançavam as perguntas que fazia a diretoria pensar e de repente dizer assim, não, então vamos repensar aqui, que talvez essa ação não seja melhor, que talvez o momento não seja esse. Então, não necessariamente é mostrar só indicadores, mas mostrar uma extrema intimidade com o negócio. Será que não seria isso o caminho também, que continuaria na tendência, Rebeca? Sem dúvida. E aí é bom que você foi falando e eu lembrei. Era justamente isso. Ó, isso é técnica, Isso, tá? muito Vai, vai. Comunicação, que é você conseguir se comunicar com o negócio, com as pessoas, você conseguir comunicar o objetivo daquelas ações, o porquê que você está fazendo aquilo. Então, a gente tem reuniões semanais lá com a equipe de alinhamento das coisas, e eu tenho uma pergunta, a gente usa o Trello como ferramenta para registrar, e tem um cartãozinho lá que se repete sempre, que é: essa ação está relacionada às diretrizes estratégicas da empresa? Sensacional. Então, é a gente conseguir se comunicar com as nossas pessoas, com a nossa equipe, com as pessoas da empresa, com a diretoria, é a gente conseguir fazer essas relações entre todas essas peças de quebra-cabeça. Muito bem. Ó, o que eu fiz contigo aqui agora, eu vou dar aqui o spoiler, tá? É uma técnica de comunicação, tá? Para que você retomasse o raciocínio. Porque normalmente, aqui abrindo parênteses, tá? Não resistir. Normalmente, quando a gente ama muito o assunto, isso é muito natural. Quando a gente ama muito o assunto e tem muito a dizer e está muito empolgado, isso acontece naturalmente. Tá? Muitas pessoas dizem assim, Belânia, mas você é uma comunicadora há tantos anos, você ainda se atrapalha? Lógico, né? Quanto mais domínio a gente tem, quanto mais apreço por aquilo que a gente está falando, aí mais velozmente a gente fala, mais empolgada a gente fala e pode dar esses bugs, né? Então, isso significa que você é uma apaixonada pelo que você faz, e eu sei que é, porque eu convivo contigo, tem essa honra, né? Por isso que você foi convidada para estar aqui com a gente. E eu sei o nível da sua entrega, que não é mais ou menos não, é um nível lá em cima, né? Então me fala, o que é que te inspira a continuar sendo essa gestora de recursos humanos, mesmo tendo todos esses desafios, que não é fácil você ficar aqui no meio,
né? Muitos ainda acham que gestão de pessoas é com recursos humanos, e a gente sabe que é um trabalho também que acho que continuar sendo tendência. Sim. O líder entender que a gestão de pessoas, ele que faz, o RH é que dá esse suporte, esse apoio, mas ele não pode terceirizar isso, né? Sem dúvida. Então, muitas vezes, como gestor de RH, bate um cansaço natural, né? E aquela coisa assim, poxa vida, né? Tem muita coisa a fazer. E eu sei que você é extremamente apaixonada, então o que é que te inspira a continuar sendo a Rebeca Zalpa, a pessoa que está lá, lutando nessa estratégia, conversando com diretoria, fazendo a ponte, visitando os setores, conversando com a Dalinha Santos de vez em quando sobre o Líder New 2025. O que é que te inspira, Rebeca? O impacto e a transformação que eu vejo nas pessoas. Quando um colaborador, quando um colaborador chega pra gente, né, pra mim, pra minha equipe, diz que pela primeira vez em muitos anos ele está se sentindo ouvido. Muito obrigado por terem vindo aqui, por ouvirem a gente. Quando um gestor que participou do Líder New 2024 e a gente consegue ver claramente a diferença de comportamento dele, do início do programa, ali pelo meio e no final, de como ele tá diferente com a gente enquanto RH, em termos de parceria mesmo, mas principalmente com a equipe, a forma como ele tá tratando a equipe, dando os feedbacks. Então, ver esse impacto nas equipes, nas pessoas, nos gestores, e saber que isso tem uma contribuição, né? Que eu contribuí para aquilo, com os programas, com os projetos, é o que me retroalimenta. E deixe teus olhinhos assim, vamos... Bacana, Rebeca. E o que é que tu tens a dizer, né, para os outros profissionais de RH? Porque, assim, o que é que eu percebo? O Grupo Neo, ele tem uma estrutura, ele apostou também, né? Quando ele te contratou, ele apostou no seu perfil, ele apostou. E você, lógico, que conquistou ao mesmo tempo, né? Foi assim, estamos apostando, precisamos disso, e você fez tudo aquilo que você abriu aqui pra gente, né? Do tipo, olha, eu fui conquistando espaço, não foi uma coisa fácil, foi realmente trazendo muita consistência, né? Mas nem sempre as outras empresas têm a mesma estrutura e a mesma aposta, Sim. né? Porque tem ou tamanhos diferentes, ou percepções diferentes, culturas diferentes, tá? E aí o RH fica lá lutando sozinho e muitas vezes tem vontade de desistir mesmo. Eu já conheci profissionais de recursos humanos que fizeram transição de carreira em função um pouco dessa desilusão. Poxa, eu estou dentro de uma empresa, mas não sou reconhecida, fico no meio de uma papelada, porque acham que o DP vai definir quem eu sou dentro da empresa, tem muito a fazer, enfim. Mas o fato é que, às vezes, a fadiga vem, né? Sim. Então, o que é que você diria para essas pessoas, para que elas não desistissem e elas continuem tentando ocupar esse espaço e mostrar um RH estratégico e o que realmente o RH pode ser? O que é que você tem para dizer para essas pessoas? Não fale só de RH. Aprenda a falar sobre negócio. Porque mesmo que você seja uma pessoa sozinha no RH, tenha lá todas as coisas para fazer, escolha uma coisa. Comece por essa uma coisa, aquilo que você entende que vai trazer o maior impacto. E comece a traduzir, a comunicar, por isso, né, a tendência, a comunicar esta uma coisa, os resultados desta uma coisa, de forma conectada ao negócio. Exatamente. Aprenda a falar de negócio. Uau, Rebeca, você me deixou sem palavras, porque realmente é tudo. É tudo. E vou mais adiante, tá? Fora do script de novo. Às vezes a pessoa até sabe sobre o negócio. Aí entra a forma. Sim. Mas aí de repente se sente inferior ao ambiente e aí fica lá na postura passiva. Ou acha, já conta com o negativo, não, a pessoa não vai me ouvir. Recua de novo. Então, exige muito aspecto do autoconhecimento, muito essa questão da firmeza com relação ao propósito que ela tem, coragem e técnica. Essa questão da comunicação que você falou. Como é que eu passo isso? Com quem eu estou me comunicando? Como é que é esse diretor? Como é que é esse CEO? E eu vejo que você faz essa leitura muito bem.
Diferente do que as pessoas pensam, isso não é manipular a comunicação, gente. Isso é entender a pessoa que está se comunicando Sim. para acessar aquilo que é importante para ela, Sim. né? Muitos profissionais, Rebeca, ainda falam para mim assim: ah, Deilane, é certo eu vender o meu trabalho? Com certeza. Eu digo, com certeza. Se tu não é visto, como é que tu vai ser avaliado? Agora, você vender algo que não existe, isso é manipulação, isso é desonesto. Isso. Mas você ter o resultado, você ter a bagagem, claro que é importante você se comunicar para vender seu trabalho, né? E a forma com que a Rebeca vende o seu trabalho, como apresentações bem estruturadas, realmente se fundamentar em dados que sejam questionáveis, qual é o ritual da Rebeca, pergunta extra, qual é o ritual da Rebeca antes de uma reunião. Essa dica vai ser de ouro, Rebeca. Eita. Qual é o ritual antes de uma reunião de diretoria? Conta pra gente. Parênteses. Eu ainda tenho muito que melhorar em todos esses aspectos que estávamos aqui conversando. Mas, hoje, eu tenho um ritual que eu apresento um boletim do RH. Então, eu faço uma vez por mês, fechou o mês, primeira semana daquele mês seguinte, né? Eu faço o boletim do RH, que é essa apresentação que eu comentei, que eu busco apresentar em uma página as principais realizações, os principais números, os principais resultados de cada um dos subsistemas que eu tenho debaixo da minha asa. E antes de uma apresentação, de uma reunião com a diretoria, eu procuro me preparar da melhor maneira, planejar aquilo que eu vou falar. Então, eu recebi aqui o roteirinho, aí respondi as perguntas para eu poder tentar não dar aquele branco e não ser pega de surpresa e ficar, meu Deus, escolhendo na hora. Então, tentar me planejar, tentar prever as perguntas que vão ser feitas. E a minha diretora sempre consegue fazer 27 perguntas que eu fico assim, ai, por que Você não tinha antes? Mas, e aí isso vai ajudando a trazer repertório, né? Então, a próxima vez que eu for ter uma reunião com a diretora, eu já tento pensar naquelas perguntas. E aí vão vir outras que eu não tinha previsto. Mas é isso, eu tenho isso de uma vez por mês, apresentar esses resultados do RH e tentar me preparar o máximo possível para o que eu vou falar, o que eu vou apresentar, o que eu acredito que vai ser perguntado. Legal. E uma última pergunta, né, Rebeca? Por mim, você ficava aqui mais 3 horas, né? Mas assim, o que é que a Rebeca, no que é que você pensa em investir no seu desenvolvimento? Tipo, porque para lidar com todos esses desafios, com a diretoria que é atuante, já presenciei reuniões de diretoria, gente, não é brincadeira não é para fraco não. Porque tem muita pergunta, tem muito questionamento, tem muitos porquês, tem muito mais o que é que isso vai trazer para a empresa, até mesmo porque os recursos precisam ser bem aplicados, não tem jeito, né? Muitas vezes a empresa não investe porque não quer investir e muitas vezes ela não investe porque não foi convencida, né? Então isso exige de ti uma constante evolução. E lidar com pessoas, na tua comunidade, em tudo, né? Quais são os planos para 2025? Terapia. Terapia sempre. Terapia sempre, Rebeca. Oh, meu Deus, tá pensando na minha. Agora meu Deus, agora em 2025, no primeiro trimestre de 2025, eu fiz uma formação em gente e gestão, que era uma formação voltada para executivos de RH, Sim. então gerentes de RH, então trazendo com a Ana Cláudia Coelho, com a Socorro Viana, com a Luana Façanha também. Todas feras. Exatamente. Então foi assim muito interessante, assim, justamente isso. Não era um curso de RH normal do que a gente tem no mercado. Era realmente com essas pessoas de altíssimo gabarito compartilhando o que elas fazem, quais são os rituais que elas fazem. A prática da coisa. Exatamente. A prática de um gerente, um diretor de RH para ter realmente essa atuação estratégica. Então, fiz essa formação muito boa, recomendo. E tava pensando, não vou ter como por conta de tempo, enfim, mas ano passado eu fiz teatro, então acho que também ajuda bastante. E esse ano eu quero trabalhar também a questão de comunicação, voz, oratória, essas técnicas. Estou ansiosa para conhecer essas técnicas do programa autoritário. Vocês captaram, né, gente?
Uma honra. Eu ter essa mulher na turma vai ser assim um negócio. Aí vai me testar, né? Na verdade. Rebeca, bate bola final. Eita, Esse aqui eu não vou passar em branco, porque, gente, eu baguncei o roteiro inteiro. Porque ela vai falando, vai despertando aqui algumas coisas, então eu fui, voltei, inseri perguntas, não, mas é isso mesmo, autoritar, quem tem autoridade sabe responder. Um livro que te marcou, Rebeca? Accountability, do João Cordeiro. Nossa, sensacional. É um tema que nunca morre. Nunca. E tá presente. A gente pode incluir, a gente deve incluí-lo em absolutamente todas as discussões, porque sem isso como base fundamental, você não consegue construir tudo. Perfeito. Uma liderança que te inspira. Quando eu recebi o roteiro, eu fiquei pensando, cascateando durante toda a minha trajetória. E aí eu selecionei o Leonardo Brandão, que foi meu ex-gerente de remuneração e carreira na Brisanet. Justamente porque, além de muito conhecimento técnico, eu aprendi muito com ele. Ele tinha essa questão da autenticidade, do não ter medo de se mostrar vulnerável, e foi muito bacana trabalhar com ele. Olha só, um feedback aqui ao vivo. Eu, no lugar desse líder, eu ia ligar imediatamente para a Rebeca. Um valor inegociável para você, Rebeca. Integridade. Nossa, integridade. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, Delane, o que é integridade? Eu estava falando de accountability. Eu falei, é você ser a mesma pessoa mesmo quando as pessoas não estão te vendo. E aí a pessoa nunca ouviu uma definição dessa. Dizer, olha, é a única que eu encontro. É você ser a mesma pessoa, você ser íntegra, não só quando você está sendo regulado. Você ser, né? Um desafio que te transformou, Rebeca. Assumi a minha primeira gerência de RH. Por quê? Fala aí. Porque assim que eu assumi, eu estava exatamente nesse sentimento de, meu Deus, essa cadeira é muito maior do que eu posso sentar nela, e estava nesse desespero, nessa sensação de desespero. E aí foram todo esse processo de terapia, de mentoria, de trabalho no ano passado, que eu fiz teatro, que eu fiz aula de canto, fiz várias coisas. E todo esse processo de ir me posicionando e entendendo os diferentes perfis da minha diretoria e conseguindo conversar cada vez mais, me comunicar cada vez melhor com cada um deles e apresentar os projetos. E aí eu fui entendendo que, não, peraí, ok, eu posso sim sentar nessa cadeira, tá ficando cada vez mais confortável, os desafios são imensos, mas eu estou conseguindo vencê-los e isso tem me transformado, não é me transformou no passado, tem me transformado, sim, sem dúvidas. E agora a pergunta surpresa, que eu não te mandei. Porque aqui a gente pega, tá? As pessoas que sentam aí nessa cadeira. Então, se eu tiver um branco aqui, bugar, já Exata, sabe não tem problema, eu te ajudo. O que é um profissional com autoridade para você? Um profissional com autoridade é um profissional que tem conhecimento técnico, que consegue aplicar esse conhecimento técnico e consegue comunicar esse conhecimento técnico sem ser arrogante, sem ser petulante, mas que consegue, apesar de todo o conhecimento técnico que ele tenha, ele consegue ainda ser acessível às outras pessoas e consegue se mostrar acessível, consegue se colocar naquela postura de vamos construir juntos. Eu tenho essa autoridade, mas eu não vou ser autoritária. Uau, amei. Algo assim. Amei, Rebeca. Gente, nós conversamos com Rebeca Zalca. E aí, mudando o protocolo, essa profissional de recursos humanos, que atua desde 2008 em empresas de diversos segmentos, tais como construção civil, operadora de plano de saúde, energia, telecomunicações, consultoria empresarial, concessionária com foco em implantação de RH, programas de desenvolvimento, remuneração, desempenho, cultura, clima. Atualmente, Rebeca atua como gerente de recursos humanos do Grupo NIO, que é um grupo de concessionárias de veículos leves que ela citou aqui pra gente. Então, foi com essa pessoa que a gente conversou, com essa experiência, com esse carisma,
né? E com essa energia. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a Rebeca por ter vindo aqui. Eu que Foi agradeço uma demais. honra, uma honra. É uma honra compartilhar meu trabalho com você, é aprender com você todos os dias. Foi muito bom te ouvir e eu espero que vocês apreciem e gostem. Obrigada. Muito obrigada. A honra foi toda minha.